Bem-vindo à série Amigos do Brasil. Nesse capítulo, exaltaremos o povo mais resiliente entre as nações, sua grandiosa e importante contribuição ao Brasil, e sua dedicação em manter os laços de amizade que tanto contribuiu para a evolução de ambos os países. A imigração japonesa para a América do Sul começou no final do século XIX e início do século XX, impulsionada por fatores econômicos e sociais. O Brasil, após a abolição da escravatura em 1888, enfrentava escassez de mão de obra para as plantações de café, uma das principais fontes de riqueza do país na época. O Japão, por sua vez, passava por uma crise econômica e superpopulação. Esse cenário levou à formalização de um acordo entre os governos brasileiro e japonês, e em 1908, o navio Kasato Maru chegou ao Porto de Santos, trazendo 781 imigrantes japoneses. O movimento migratório beneficiou ambos os países. O Brasil obteve a mão de obra necessária, enquanto o Japão encontrou uma solução para seu problema demográfico. Imigrantes japoneses vieram ao Brasil em busca de melhores oportunidades, atraídos pelas promessas de trabalho nas fazendas de café. Ao chegar, muitos encontraram condições de trabalho difíceis, com longas jornadas e baixos salários. A adaptação ao clima tropical e às diferenças culturais e linguísticas foi desafiadora. Mesmo diante dessas dificuldades, a determinação dos japoneses levou muitos a estabelecerem-se como pequenos proprietários rurais, desenvolvendo suas próprias comunidades agrícolas. Os imigrantes japoneses trouxeram valiosas contribuições ao Brasil, especialmente na agricultura. Introduziram novas técnicas de cultivo e diversificaram a produção agrícola, destacando-se no cultivo de chá, morango, hortaliças e flores. Desenvolveram colônias agrícolas bem-sucedidas em estados como São Paulo e Paraná, ajudando a transformar a agricultura local. Além da agricultura, os japoneses introduziram tradições culturais, festivais, culinária, artes marciais e práticas espirituais, como a cerimônia do chá e o ikebana, enriquecendo a diversidade cultural brasileira. Desde o início, os japoneses enfrentaram preconceito e discriminação. A situação se agravou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil se aliou aos Estados Unidos contra o eixo, do qual o Japão fazia parte. Durante esse período, muitas escolas japonesas foram fechadas, suas atividades culturais foram restringidas e a comunicação em japonês foi proibida. Alguns imigrantes foram detidos e suas propriedades confiscadas. Nesse período, a comunidade japonesa no Brasil experimentou uma divisão política significativa. Aqueles que acreditavam na vitória do Japão, os Kashigumi, vitoriosos, e os que aceitavam a derrota do Japão, os Makegumi, derrotados, enfrentaram-se em conflitos internos. A tensão entre esses grupos gerou violência e perseguições, mas com o fim da guerra e a normalização das relações entre Brasil e Japão, essa divisão gradualmente se dissipou. Após a guerra, a reabilitação da imagem japonesa no Brasil foi lenta, mas com o tempo, os japoneses conseguiram reconstruir suas vidas e comunidades. A comunidade japonesa começou a se unir novamente, focando em reconstruir suas vidas e fortalecer seus laços com o Brasil. Com o passar dos anos, os imigrantes japoneses e seus descendentes conseguiram se integrar profundamente na sociedade brasileira. Suas contribuições foram além da agricultura, impactando áreas como educação, ciência, tecnologia e cultura. Estabeleceram escolas bilíngues, clubes culturais e esportivos, e organizações comunitárias que promoveram a integração e a preservação da herança japonesa. A culinária japonesa, incluindo sushi, sashimi e tempurá, tornou-se extremamente popular no Brasil. Festivais como o Tanabata Matsuri e o Hanamatsuri são celebrados anualmente, promovendo a interculturalidade. O espírito empreendedor dos japoneses também levou à criação de empresas e indústrias, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Brasil. Embora muitos imigrantes japoneses tenham encontrado sucesso e estabilidade no Brasil, alguns optaram por retornar ao Japão.
Após a Segunda Guerra Mundial, e especialmente durante as crises econômicas no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, muitos descendentes de japoneses, conhecidos como dekasegis, migraram temporariamente para o Japão em busca de melhores oportunidades de trabalho. No Japão, esses trabalhadores enfrentaram desafios de adaptação, pois, embora tivessem ascendência japonesa, muitos não falavam a língua fluentemente e estavam distantes da cultura japonesa contemporânea. No entanto, essa migração temporária ajudou a fortalecer os laços entre os dois países, criando uma ponte cultural e econômica. Ao longo do século XX, o Brasil e o Japão fortaleceram suas relações através de diversas parcerias e colaborações. Em 1958, o Japão forneceu ajuda técnica ao Brasil para a construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, marcando o início de uma série de projetos conjuntos em infraestrutura e desenvolvimento. Na década de 1970, os dois países assinaram um acordo de cooperação técnica e científica, que impulsionou a troca de conhecimentos e tecnologias. Nos anos 2000, a parceria se expandiu para áreas como biotecnologia, agricultura sustentável e energias renováveis, refletindo o compromisso mútuo com o desenvolvimento e a inovação. Assim como os navios do século XIX abriram novas possibilidades de conexão e intercâmbio cultural, a internet hoje expande essas possibilidades a uma escala global, permitindo um fluxo contínuo de ideias e culturas entre Brasil e Japão. A curiosidade mútua e a apreciação das culturas de ambos os países são facilitadas por esses novos meios de comunicação, fortalecendo os laços de amizade e colaboração que foram estabelecidos há mais de um século. Através da internet, a interculturalidade se torna não apenas uma possibilidade, mas uma realidade cotidiana, aproximando ainda mais os povos do Brasil e do Japão. A curiosidade entre os povos do Brasil e do Japão foi amplamente ampliada pela internet. Japoneses têm se mostrado especialmente entusiastas sobre a cultura brasileira, explorando desde a música e a culinária até o futebol e o carnaval. O Brasil, por sua vez, acolheu diversos aspectos da cultura japonesa, incluindo gastronomia, artes marciais, animes e festivais. Essa troca cultural mediada pela internet tem sido enriquecedora para ambos os lados, promovendo uma compreensão mútua e fortalecendo as relações bilaterais. Nesse contexto, vamos ver alguns dos entusiastas japoneses que tornam possível esse intercâmbio entre Brasil e Japão nos meios de comunicação mais popular na atualidade. Marinho Classic. Marinho é um brasileiro que mora no Japão e é casado com uma japonesa nativa. Junto com sua esposa, eles abordam aspectos culturais que diferenciam relações sociais presentes no Brasil e no Japão. Riozinho. O canal Riozinho se dedica ao intercâmbio cultural entre Brasil e Japão, oferecendo desde o ensino do idioma japonês até curiosidades sobre o Japão para seu público brasileiro. Japão Nosso de Cada Dia. Esse canal explora a cultura japonesa e a vida no Japão, abordando também a interação com o Brasil. Eles experimentam diferentes tipos de ramen, exploram a culinária e mostram a vida cotidiana no país, incluindo aspectos culturais brasileiros. Lia Brasil. O canal Lia Brasil aborda a combinação cultural entre Brasil e Japão, destacando que cada um dos países contribuiu para o enriquecimento cultural do outro. Olá Gucci. O canal Olá Gucci explora as diferenças culturais entre os dois países. Ele compartilha suas experiências pessoais, hábitos, comida e interações sociais, destacando como o Brasil mudou para melhor. Casado com uma brasileira, sua viagem ao Brasil rendeu vários momentos emocionantes, descobertas e esclarecimentos que enriqueceram sua visão sobre a cultura e a importância da contribuição que o povo japonês deu ao Brasil. Hoje, a comunidade japonesa no Brasil é uma das maiores e mais integradas do mundo. Através de muito trabalho e perseverança, os imigrantes japoneses e seus descendentes conseguiram superar adversidades e contribuíram imensamente para a sociedade brasileira. Eles desempenharam um papel crucial na modernização da agricultura, na introdução de novas práticas culturais e na promoção de uma rica diversidade cultural. A história da imigração japonesa é um exemplo de resiliência e de como diferentes culturas podem se unir e enriquecer mutuamente, tornando o Brasil um país mais diverso e vibrante.
As contribuições dos japoneses ao Brasil são vastas e multifacetadas, e seu legado continua a influenciar positivamente a sociedade brasileira até hoje.